surge na Europa, que é o neorrealismo italiano, bem representada por filmes como Roma, Cidade Aberta, Paesà, também os dois primeiros do Rossellini, Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica, e La Terra Trema, do Luchino Visconti. Posteriormente, esses filmes passam a ser chamados de segundo cinema. Eu vou explicar o que é isso. Mas, nesse momento, são filmes que têm uma oposição forte ao modelo hollywoodiano. São filmes que procuram representar, né, lidam com o realismo de uma maneira muito diferente da cinematografia hollywoodiana, né, e procuram evidenciar a vulnerabilidade social, procuram evidenciar a importância, a falta da justiça social na Europa do pós-guerra, né? Essa cinematografia, ela influencia muita gente no mundo inteiro. Ela é extremamente influente, na minha opinião, uma das cinematografias mais influentes do século XX. No Brasil, ela influencia o grande mesmo, Nelson Pereira dos Santos, que é um dos nossos maiores diretores de cinema. O Nelson Pereira dos Santos, ele é um dos fundadores do Cinema Novo. Ele era um militante comunista, né, filiado ao Partido Comunista, um dos fundadores do curso de cinema da Universidade Federal Fluminense, né, ele faleceu não faz muito tempo. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, certamente vocês já ouviram falar muito dele, né? Antes de falecer, ele estava realizando um trabalho sobre Dom Pedro II no Brasil com a participação do Zé Murilo, que agora, infelizmente, também a gente não tem mais entre nós. Ele tem uma filmografia muito importante, consagrada, Vidas Secas, Como Era Gostoso Meu Francês, O Amuleto de Ogum, Tenda dos Milagres e Memórias do Cárcere. Aqui eu estou defendendo uma hipótese que é a de que o segundo cinema, ou o cinema, o modo como ele é apropriado pelo Nelson Pereira dos Santos, ele está inserido dentro de uma lógica de Guerra Fria. A gente não vê isso com muita frequência. A gente costuma pensar o cinema Guerra Fria como essas coisas mais explicitadas, essas coisas mais estridentes, que digam, olha, o comunista, comedor de criancinha, ou olha aquilo... quando, na verdade, a lógica que influencia a produção de filmes, ela não se pauta apenas nesse tipo de cinema, né, que é um cinema mais esgarniçado, né? Ele também tem a ver com um outro tipo de cinema, como aqui eu mostrei antes, como o segundo cinema, que é um cinema que denuncia o imperialismo, denuncia o capitalismo, faz toda uma reflexão, toda uma discussão sobre o que acontece na periferia, né, da sociedade, na periferia do sistema, né, como a grande maioria das pessoas, milhões de pessoas, vivem sobre situações absolutamente degradantes, especialmente crianças e idosos, crianças, mulheres e idosos, vivem em situações degradantes por conta dessa lógica, que é uma lógica que está no coração dos embates relacionados à Guerra Fria. O Nelson Pereira dos Santos traz essas problemáticas para o Brasil e faz um filme em 1955 chamado Rio 40 Graus, que é um filme que foi parcialmente financiado pelo Partido Comunista. O Rio 40 Graus é um filme considerado muito importante, considerado um dos melhores exemplares do cinema brasileiro. Ele deveria ser parte de uma trilogia chamada Três Vezes Rio, que não se concretizou, ele só tem uma continuação, que é a segunda parte. E é um filme que foi barrado pela censura, primeiro por ser financiado pelo Partido Comunista. Ele foi considerado um filme subversivo. Então a censura ele teve muitos problemas com a censura, mas o que chama atenção que ele, para além de ele ser chamado de subversivo, é que o censor ele apreendeu o filme com a alegação de que no Rio de Janeiro nunca havia feito 40 graus, no máximo 39,6.
Então, o filme, além de tudo, além de ser um filme subversivo, ele era mentiroso. Que é o Geraldo Menezes Cortes, chefe de segurança pública, que diz que o filme tinha muitos elementos comunistas, apelo popular e gírias. Isso não era cinema. Isso é qualquer coisa menos cinema, diz o Geraldo Menezes Cortes. Bom, o filme ele trata, mas por que ele levantou a ira, né, do Geraldo Menezes Cortes? Porque é um filme que trata muito de desigualdade social e cultura popular. É um filme que tem lá o Zequete, né, o Neguinho, faz o papel do Neguinho, que canta aquela música gloriosa, eu sou o samba, sou do Rio de Janeiro, nananana. Pois é, Pablo. Ele é um semidocumentário sobre 5 garotos de uma favela que vendem amendoim pelo Rio de Janeiro. E o filme é uma espécie de representação, né, sobre o espaço máximo da desigualdade no Rio de Janeiro, né, lidando com uma coisa concreta, a existência de miseráveis, né, existência de crianças miseráveis, vítimas da desigualdade social e do descaso com a população que beira a fome. E trata, sobretudo, desses indivíduos, desses sujeitos que são invisibilizados, né? E aqui é muito importante como a gente percebe que como essa questão no Brasil relacionada ao cinema, que tem a ver com com a vulnerabilidade social e com a invisibilidade social, se encontra com os temas mais candentes da Guerra Fria. O filme foi feito com muita dificuldade, né? Os negativos tiveram que ser contrabandeados com a ajuda do Humberto Mauro, né, que é um grande cineasta do período. O filme fez um enorme sucesso, foi um grande sucesso, e em seguida ele fez um outro filme que é maravilhoso, que é o Rio Zona Norte, com o Grande Otelo. Nesse filme, ele é a segunda e última parte, o Rio Zona Sul nunca foi feito, né? Aqui a gente tem uma metáfora do esfacelamento da dignidade de um indivíduo, e é um filme que está ainda na linha do cinema, do chamado segundo cinema. Então, aqui tem uma exploração de artistas populares, a classe artística periférica, sua vulnerabilidade social, né? O Grande Otelo faz o papel do espírito da luz, né, que é uma história reconstituída por meio de flashbacks. Primeiro a gente tem a morte dele e a gente vai descobrindo por que ele morreu. É maravilhoso, é muito bem feito. E a história de um sujeito que tem uma vida de dificuldades, abandono da esposa, filho, criminalidade, exploração por outros artistas, né? Uma relação entre pai e filho que remete a ladrões de bicicleta, do De Sica, né? Muita fragilidade social, e maldito flashback. O filme foi um fiasco de crítica porque ele estava usando um expediente hollywoodiano, que é o flashback. E o filme tem uma inspiração direta do Luchino Visconti, né? E aqui a gente teve o Glauber Rocha como assistente de direção. É considerado um filme que está assim, no berçário do cinema novo, né? É uma homenagem ao Zequete, né? Aqui tem outros elementos relacionados a esse filme, né? Ele vai para o Bento Ribeiro, né, no norte do Rio de Janeiro, vai morar 6 meses com o Zequete, né, para trabalhar essa coisa da desvirtuação da esperança nessas pessoas, né? O samba que um dia vai ser sucesso, mas que nunca é. Do filho que vai voltar para casa, mas nunca volta. Da venda de um samba para o próximo carnaval, que ele nunca vai vender. De quando, enquanto espera, ele escreve samba, ele produz arte. Da tristeza e beleza nos mesmos espaços, né? De um dia melhor que nunca chega. E aí tem um debate fantástico, né, do trem como metáfora do distanciamento social, da passagem de tempo, né, o tempo da felicidade que nunca chega, ele sempre é adiado, né, e é um filme que discute muito a simplicidade e a grandeza de viver na periferia sob essas condições. Esse filme também foi outro filme que ele foi rapidamente enquadrado como um filme com tendências comunistas e subversivo no Brasil. Então, aqui a gente já entra numa outra pauta diretamente relacionada aos embates da Guerra Fria. Final dos anos 1950, nos anos 1960, a gente tem a ascensão de uma outra cinematografia que está relacionada ao IPES e ao IBAD. A gente tem aqui um debate também
bastante denso sobre essas questões, que eu não tenho tempo de me aprofundar agora. Posso tecer alguns comentários, caso alguém tenha interesse depois. IPES e BAD são duas instituições criadas no começo dos anos 1960 e que atuaram para a desestabilização e conspiração do governo João Goulart. O IPES e o IBAD, como já é sabido pelo grande livro do Dreyfus, é uma Iacande, né, que tem a ver com o cartaz que está no meio ali, do Deus é a verdade, democracia e liberdade, mulher brasileira em defesa da democracia. São atividades que contaram com financiamento pesado da iniciativa privada e que disseminaram propaganda conservadora, anticomunista por todo o país, inclusive por meio do cinema, né? O IPES e BAD, ele iniciou uma produção em 1962, né, Portos Paralíticos, depois Uma Economia Estrangulada, A Vida Marítima, A História de Maquinista, Nordeste, Problema número 1, o IPES é o seguinte: Criando Homens Livres, Depende de Mim, O que é a Democracia, Deixa o Estudante Estudar, Conceito de Empresa, Asas da Democracia, A Boa Empresa, O que é o IPES, e O Brasil Precisa de Você. Esses filmes, eles são conhecidos, você vai encontrar muitos deles no YouTube. Eu recomendo duas dissertações para que vocês se interem melhor sobre essa produção. Uma delas é o do Lucas Vilela, que fez o mestrado aqui com a gente, no nosso programa de pós-graduação. É uma excelente dissertação. E eu recomendo bastante a dissertação do Reinaldo... Como é que é o sobrenome do Reinaldo? Agora me fugiu. Cardenuto. O Reinaldo Cardenuto tem um trabalho absolutamente fascinante. A dissertação e a tese do Reinaldo são muito boas, mas na dissertação do Reinaldo, ele consegue explorar a documentação que está em mãos, né? Não é pública a documentação do Jean Manzon, que fez muitos desses documentários. O Reinaldo Cardenuto explora essa documentação. Eu vou trazer alguns achados que o Reinaldo Cardenuto trouxe na dissertação dele e que me parecem relevantes para a nossa conversa. O Reinaldo, na dissertação dele, ele aponta, a meu ver, de modo muito correto, uma confluência importante para a feitura desses curtas, desses newsreels, né? Então, não são newsreels, são curtas de propaganda que eram exibidos, né, em escolas, em fábricas por todo o interior do Brasil e geralmente eram apresentados antes dos filmes, né, antes dos longas. Então, o Reinaldo aponta, olha, houve uma confluência muito importante entre a Mater et Magistra, de 1961, né, que é uma encíclica papal, e o programa Aliança para o Progresso. Os filmes do IPES e IBAD bebem diretamente na confluência, no encontro desses dois grandes, né, esforços. E isso tem a ver com ajudar, ambos, né, tem a ver, tanto a encíclica quanto a Aliança para o Progresso, tem a ver com ajudar o terceiro mundo, né? Então a gente tinha o apoio de um lado ecumênico e o apoio político para você ajudar, para você oferecer ajuda técnica, política, econômica a países do terceiro mundo. Ambos trazem essa perspectiva da defesa das elites, né, de uma defesa das elites pelo bem-estar coletivo da nação, dessas nações, né? E aqui o que a gente tem nos filmes do IPES e do IBAD é uma crença muito, isso é algo importante também, uma crença muito grande no potencial de transformação do cinema, né? Essa aqui é a principal hipótese do trabalho do Reinaldo Cardenuto, que eu vou abrir agora essa discussão, né, sobre essa crença de que o cinema, sim, ele tinha um papel fundamental para convencer as pessoas, né? Bom, a IPES e IBAD, eles contaram com uma rede milionária de comunicação, com muito dinheiro proveniente dos Estados Unidos, né? Ela foi a entidade mais poderosa na unificação e organização das classes capitalistas, com o intuito de tomar o poder executivo, né?
Então, o IPES e o IBAD são instituições que estão diretamente ligadas à desestabilização, né, e conspiração que levaram ao golpe de 1964. O Manzon, ele foi escolhido para fazer esses documentários porque ele era um cineasta muito experiente, né? Ele era um francês, ele já havia trabalhado no Brasil, já trabalhava no Brasil pelo menos desde o início dos anos 1940, acho que ele vem para o Brasil nos anos 30, nos anos 1940 ele trabalha para o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele chega a fazer uma cobertura da Batalha da Borracha, nos anos 1940, com o intuito de levar essa propaganda para os Estados Unidos e mostrar como o Brasil estava, né, engajado no esforço de guerra e como era absolutamente essencial para nós, estadunidenses. Só que quando o Jean Manzon, talvez o Jean Manzon tenha feito feito um trabalho bom demais, porque o Manzon vai para o Nordeste acompanhar esse fluxo migratório do Nordeste para o norte do país, e que é um deslocamento, né, o maior deslocamento populacional da história republicana no Brasil, e quando ele volta para o Rio de Janeiro e mostra esse material para o Jefferson Caffery, que era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Caffery leva um susto. E o Caffery, isso em 1944. E o Caffery diz, a gente não pode mostrar isso nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, porque a gente vai ter um efeito de Vinhas da Ira. O Vinhas da Ira era uma referência direta, né, ao livro do Steinbeck, do John Steinbeck, que era um livro sobre as privações, né, e os desafios das pessoas que saíam, dos Okies, que saíam de Oklahoma e iam buscar trabalho em outros estados nos Estados Unidos e iam morrendo pelo caminho. E o Jefferson Caffery disse, a gente não pode mostrar um troço desse nos Estados Unidos, porque a gente vai ter um antipropaganda, né? Um antipropaganda para... Eu acabei não falando nada da política de boa vizinhança, mas é uma antipropaganda para a política de boa vizinhança, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o Jean Manzon é esse cara que já está trabalhando no Brasil há muito tempo, né? É um cineasta muito experiente. E o IPES e IBAD chama o Jean Manzon para fazer esses filmes para o IPES e IBAD, né? Então, na primeira carta que o Werneck pede para o Manzon um pacote de documentários sobre os aspectos negativos dos regimes totalitários, também como denúncia às infiltrações comunistas no Brasil. Eu acho que é uma coisa importante aqui, esse é um ponto que é muito trabalhado pelo Reinaldo Cardenuto, mas também aparece em outros trabalhos, em apontar que o Manzon, ele era um cara que estava vendendo seus serviços, ele não tinha necessariamente uma perspectiva política, ideológica, né, pela qual ele fosse buscado, né, para fazer esse tipo de trabalho, né. Ele era muito bom no que fazia, e é por isso que ele foi escolhido. De qualquer maneira, essa produção ela deveria trazer, no seu conjunto, os benefícios implantados no Brasil pelas elites conservadoras, né? Elas deveriam se opor ao escravismo russo, ela deveria evidenciar a péssima administração do governo João Goulart, do dinheiro público, que é uma consequência das demagogias de esquerda. Então, aqui a gente tem uma produção que ela pinta esse governo como um governo extremista de esquerda, né? Deveria fazer a defesa do desenvolvimento conservador aliado ao capital estrangeiro. Isso é uma defesa que é feita desde os anos 1940, como revistas como A Lei e Polícia, que o Sidney conhece bem, defendia de modo muito insistente que a exploração do nosso petróleo não pode ser feita por nós, porque nós não temos expertise, nós não temos capacidade técnica. Quem tem? Os Estados Unidos. Então é melhor que isso esteja na mão deles, né? Mas a Lei e Polícia, a gente pode falar dela depois. Mas aqui a gente continua lendo isso, ouvindo isso, né? O desenvolvimentismo conservador, ele necessita do capital estrangeiro. Sem o capital estrangeiro, a gente não sai do lugar. Em valores aproximados, atualizados, o Jean Manzon recebeu aproximadamente R$200 mil
de valores atuais, por esse pacote de filmes, que era muito dinheiro para a época, né? E é interessante porque o Cardenuto encontrou um documento em que, quando ele responde, né, ao IPES IBAD, ele cita justamente a Magistra e a Aliança para o Progresso como elementos importantes para a feitura desses filmes, né? O que leva o Cardenuto a dizer, além de tudo, ele era um cavador dos mais, ele era um cavador dos mais inteligentes. Cavador é o nome que se dá a esse cineasta de aluguel, né? Que cobre festas cívicas de aniversário, ele faz qualquer coisa, né? Se dá o nome de cavador. Aqui são documentos que o Cardenuto traz, né, que dão uma dimensão para a gente do tamanho do investimento nos filmes do IPES IBAD, né? Então, aqui a gente tem uma série de doadores privados, né? Tem muitas empresas famosas aqui, tem a Willis Overland do Brasil, né? Tem a Editora Abril, tem o Jockey Clube de São Paulo, tem várias empresas bastante conhecidas aqui. E o que me chama a atenção é o valor total para cópia, né? Isso é importante, né? O valor total para cópia desses filmes, né? São 110 cópias do filme Depende de Mim e 17 cópias do filme O que é a Democracia. E a gente tem um valor aqui de 2.400.000 cruzeiros. O salário mínimo em outubro de 1962 era de 13 mil cruzeiros. Então, assim, aqui tem muito dinheiro envolvido, muito dinheiro. E esse dinheiro está vindo dos Estados Unidos, né? Também da iniciativa privada brasileira, mas também vindo de fora. Aqui uma outra coisa que é muito importante, né? Como esses filmes circulavam, né? Por quais salas de cinema? Inclusive tem aqui o Circuito Emílio Peducci, que tem o cinema de Maringá, Sidney. 25 cópias para esse circuito, né? Então, essas cópias iam para determinados circuitos que ficavam funcionando, né? As 110 cópias. Aqui uma outra coisa importante, que ela tem a ver sempre com esses filmes, muitos desses filmes que eu mostrei anteriormente para vocês, dos anos 1940, 1950, eles contavam com investigadores do DOPS nas salas de cinema que faziam as resenhas desses filmes, né? E que avaliavam a avaliação do público, né? Avaliavam a reação do público. Aqui, no caso dos filmes do IPES IBAD, não é diferente. Aqui tem dois informantes, o Luiz Ramírez, isso está na dissertação do Reinaldo Cardenuto. O Luiz Ramírez e o Geraldo Damasceno, né? Os dois no Cine Palácio, no dia 13 de outubro de 1962, em que eles avaliam o Nordeste, problema número 1, né? O primeiro diz, o Luiz Ramírez, sessão lotada. Houve uma certa reação de lástima quando focalizadas as cenas do enterro da criança. Causou mesmo forte impressão. E o segundo, as cenas mais chocantes de pobreza fez com que o espectador respirasse mais baixo, mais profundo. É muito importante que a gente está vendo aqui as mesmas questões sendo mobilizadas por um cinema absolutamente conservador, e que vão ser também, vão aparecer muito, né? Primeiro lá naquele segundo cinema que eu falei, e mais à frente num outro tipo de cinema que tem a ver com o 5 vezes Favela. 5 vezes Favela. Recomendo aqui de novo o Reinaldo Cardenuto, que tem um livro maravilhoso chamado Por um Cinema Popular, Leon Hirschman, Política e Resistência. O Reinaldo é professor da Federal Fluminense hoje, do cinema da Federal Fluminense. E o 5 vezes Favela é um filme feito pela Uni e pelo CPC, né, com uma estrutura financeira administrativa muito pequena. Um filme que tem muito a ver com a participação de jovens estudantes ou recém-ingressos de universidades, né, que tinham a arte como uma forma de conscientização política e de enfrentamento, né, com o enfrentamento do imperialismo, né? Eles estavam muito estimulados pela Revolução Cubana, muito influenciados pela Revolução Cubana, e assim como os filmes do IPES IBAD, né, eles tinham uma crença muito forte no potencial transformador do cinema,
né? Era uma perspectiva partilhada pelos dois espectros, né? O Cinco Vezes Favela foi produzido em 1962, né? É um filme com 5 partes, com 5 diretores. O primeiro, um favelado, Marcos Farias, Zé da Cachorra, pelo Miguel Borges, Coro de Gato, pelo Joaquim Pedro de Andrade, ganhou vários prêmios. Escola de Samba, Alegria de Viver, Cacá Diegues, Pedreiro de São Diogo, que é o último do Leon Hirschman. O Hirschman, é importante falar aqui, ele era filiado ao Partido Comunista, né? E ele acreditava numa frente única, operariado, campesinato e burguesia nacionalista, oposta aos interesses imperialistas, né? Que para ele era a etapa absolutamente essencial em direção ao socialismo. Havia um otimismo muito grande, né, no conjunto desses realizadores, que viam uma independência das amarras do imperialismo, que tinham como maior exemplo Cuba e a independência de diversas nações africanas, né. Teve uma distribuição limitadíssima, que não chega nem perto da distribuição do IPES-IBAD. Aqui a gente tem um cinema que é o chamado cinema da opacidade, que eu posso explicar um pouco mais depois, né? Um cinema revolucionário, um cinema que já havia sofrido a maior derrota, que é a derrota para a cultura e o imaginário estadunidense. Há um outro conjunto de filmes nos anos 1960 que estão ligados ao problema que a gente está discutindo aqui hoje. Vidas Secas, né, um filme muito famoso do Graciliano Ramos, Deus e Diabo na Terra do Sol, um filme muito importante do Glauber Rocha, Os Fuzis, filme do Rui Guerra, extremamente importante, todos os filmes tratando dessa violência no campo, das desigualdades sociais, né, e de como essa população vive numa situação de marginalidade, de vulnerabilidade, né, à margem de um Estado violento, opressor, né, e todos esses filmes foram enquadrados como subversivos, né. Aqui a associação entre a denúncia de uma realidade violenta no campo, de uma concentração, né, de terras, automaticamente relacionada, automaticamente pensada como obra de comunistas, e isso não é para pouco, porque muitos desses autores eram de esquerda, né? Muitos desses realizadores, como o caso do Nelson Pereira dos Santos, tinham uma trajetória, né, de resistência no campo do audiovisual. Um outro muito importante do Leon Hirschman é o Maioria Absoluta, é um curta. Ele é um curta de 1964, ele debate as causas e consequências, mais as causas do analfabetismo, a ausência de direitos trabalhistas, violência no campo, justiça social no campo, né, e que apesar disso tudo são sujeitos que não são passivos, eles são sujeitos com consciência. Isso é um troço muito perigoso para se dizer em 64, né, que o analfabeto, que esses sujeitos que sofrem violência no campo, esses sujeitos que e o curta, ele traz dados, né, de milhões de pessoas que nunca pegaram dinheiro na mão, trabalhadores do campo que nunca viram a cor do dinheiro, nunca pegaram uma nota, uma cédula, uma moeda na mão, né, mas que têm consciência política, que sabem, né, da sua situação de opressão, de violência, né. E um documentário muito interessante, ele tem a narração do Ferreira Goulart, e logo de início ele faz um contraste com entrevistas, né, com pessoas nas praias do Rio de Janeiro, que dizem coisas como o problema do Brasil é moral, o povo não quer ser ajudado, as pessoas que não sabem escrever o nome não podem votar. Então, assim, é um absoluto, um enorme abismo, né, entre essas realidades num mesmo país. Um outro, até aqui a gente está falando de uma cinematografia que ela está muito relacionada ao cinema novo, que é um cinema que traz muito desse debate, né, que tem a ver muito com esse debate do neorrealismo italiano. Mas no chamado cinema marginal, esse debate também aconteceu, né? O Andrea Tonati tem um curta de 1968, que é uma espécie de monólogo, né, que é o Blá Blá Blá, onde o ditador que faz esse discurso, ele diz o seguinte: não há mais condições de manter a ordem a não ser pela força. Eu quero ordem,
Vou atacá-los de todas as direções. É preciso ver, entender que com o agravamento da situação, eu cheguei à conclusão de que a luta armada é o único caminho. O que vocês querem? Agir de acordo com a minha consciência e assumo toda a responsabilidade dos meus atos. Uso e vou continuar usando os meios do governo anterior. Proíbo as manifestações. Vocês pensam que descobriram a liberdade? Eu restaurei o respeito e o temor e o poder. Eu botei vocês novamente no mapa. Ainda nessa seara, materiais como o curta do Sérgio Muniz, que foi editado fora do Brasil, e o Sérgio Muniz foi aconselhado a segurar esse material e não mostrar no Brasil, então ele só foi exibido no Brasil nos anos 80, e ele foi aconselhado a não mostrar porque muitos dos atores que participam desse curta, o Gianfrancesco Guarnieri, o Otton Bassos, que está no Deus e o Diabo na Terra do Sol, eles poderiam correr risco de vida. E vocês vão entender por quê. Ele é um curta dedicado aos militantes revolucionários da Grécia e Vietnã. Um curta que trabalha com o Esquadrão da Morte, Escuderia Lecoq, né, Operação Oban, o DOI-COD, desenvolvimento, né, dessas coisas, né, que acabam redundando no DOI-COD, e a indissociabilidade, a não separação entre uma sociedade de consumo, um país subdesenvolvido, violência policial e a violência da repressão política, né, um entendimento orgânico dessas coisas, né, e a cumplicidade da pequena burguesia para aquela situação, né, que afetava, sobretudo, principalmente, camadas empobrecidas e marginalizadas, né, pobres e negros. Aqui a gente tem um cinema clandestino, né, um cinema engajado, e é um cinema em que, de fato, como outros filmes do período, os seus realizadores botaram a cabeça a prêmio, né? Era um troço muito perigoso para se fazer. Aqui houve um real risco de morte dos envolvidos da produção, né? Que é um documentário que acaba trazendo muitas coisas relacionadas ao Fleury, por exemplo, né? E eles filmaram muita coisa de forma clandestina. Então, essas coisas todas que eu tenho mostrado aqui, elas estão na internet, vocês tenham caso tenham curiosidade, vocês podem buscar isso posteriormente. Terra em Transe não pode ficar de fora dessa lista, né? Que é uma alegoria política do Brasil entre 1960 e 1966, né? Um filme ainda que hermético, ainda que eu acredite que muita gente conservadora, censores, né, não tenham entendido o filme, porque ele não é nada fácil. O filme foi classificado como subversivo, né, como filme comunista. Ele é uma apreciação crítica do contexto em que ocorreu o golpe de 64, mas ele faz crítica a todo mundo, ele faz crítica às esquerdas, ele faz crítica às direitas, né? O Glauber, mais à frente, ele vai tentar uma aproximação com Golbery, né, uma coisa muito complicada nos anos 1970, tem todo um debate envolvendo essa tentativa de aproximação do Glauber, né, ele acreditava realmente que ele pudesse pôr juízo na cabeça dos milicos, né, mas aqui ele já tem um pouco dessa coisa controversa de sempre, né, ele faz crítica a todo mundo, e o importante é que o CISA tem esse documento aqui, é um documento de informação, né, que é a ficha do Glauber, e nesse documento vocês podem ler ali à mão, né, que o Glauber, que é um documento de 21 de setembro de 1971, né, vocês estão lendo ali, morto. Então, esse documento ele é muito famoso porque ele é considerado uma espécie de decreto de morte do Glauber Rocha, né. Não conseguiram pegar ele, né, mas por pouco que a gente não perde também o Glauber. Eu estava falando do segundo cinema, agora a gente chega no terceiro cinema. Em 1969, né, um grupo argentino publica um artigo manifesto nessa revista, que é a Tricontinental, chamado Rumo a um Terceiro Cinema. O que é isso? É um cinema que procura trazer um debate sobre a luta imperialista dos povos do terceiro mundo e de seus equivalentes nas metrópoles, né, e que constitui hoje o eixo da Revolução Mundial,
O terceiro cinema é para nós, são trechos do artigo manifesto. O terceiro cinema é para nós aquele que reconhece nessa luta a mais gigantesca manifestação cultural, científica e artística de nosso tempo. A grande possibilidade de construir de cada povo uma personalidade liberada. A descolonização da cultura. Aqui o Fernando Solanas e Otávio Guettino, os autores desse artigo manifesto. A ideia era mergulhar em qualquer aspecto da vida do homem latino-americano, porque para isso terá que atingir de alguma forma, aquelas categorias de conhecimento, pesquisa e mobilização de que falamos. Neste cinema, por consequência e essência revolucionária, aquele que terá que recorrer e, portanto, inventar linguagens agora realmente novas para uma nova consciência e uma nova realidade. O terceiro cine é uma oposição radical a Hollywood. Ele não é exclusivo de cineastas do terceiro mundo, ele pode ser feito no primeiro mundo, no segundo mundo, né, Europa, União Soviética. Ele não é exclusivo a cineastas do terceiro mundo, mas a todos que podem se adaptar a esse tipo de cinema. Então, aqui eles bradam muito, né, o grande lema, né, é a tomada de consciência política e social, né, romper a passividade do espectador, recuperar a memória histórica, e se comprometer e ser honesto com causas sociais, né? É um cinema verdadeiramente reflexivo, de denúncias, de injustiças, de busca pela sensibilização e provocar a ação dos espectadores. Por que eu estou falando do terceiro cinema argentino? Porque ele foi extremamente influente no mundo todo, inclusive no Brasil. Glauber, por exemplo. Demonstrar a diversidade social e cultural, estar a serviço da sociedade, empenhado em favor dos oprimidos, e essa é a luta do terceiro cinema. Combater o inimigo recuperando e preservando a memória através da imagem. O inimigo, a burguesia, o imperialismo, fará um esforço para apagá-lo, para falsificá-lo. O primeiro cinema, portanto, seria o hollywoodiano, né? Aquele que impõe seus modelos de estrutura e linguagem, modelos industriais, comerciais e até técnicos. Uma câmera de 35, 24 quadros por segundo, lâmpadas de arco, voltaico ou não, salas comerciais para espectadores, produção padronizada, castas de cineastas, fatos nascidos para satisfazer necessidades culturais e econômicas, não de qualquer grupo social, mas de um em particular, o capital financeiro americano. Segundo cinema, nasceu como a primeira alternativa ao primeiro. A gente já viu que é de oposição, eu já falei isso. Cinema de expressão, cinema de autor ou novo cinema, né? No caso da Nouvelle Vague francesa. Reivindica a liberdade do autor de poder se expressar como quiser sem seguir o padrão industrial. No entanto, seu caráter individualista não permite que ele se tornasse um verdadeiro descolonizador cultural. A ambição desses cineastas era construir estruturas próprias que concorressem com as do primeiro cinema numa aspiração utópica de dominar a grande fortaleza. Aqui é A Hora dos Fornos, né, que é um filme que ficou clandestino durante muito tempo, que é um filme argentino, que é a primeira grande obra, né, do terceiro cinema, né, e o segundo cinema ele foi mediado pelas restrições ideológicas e econômicas do sistema, dizem os propunhadores desse terceiro cinema, gerando assim um cinema institucionalizado ou falsamente independente e falsamente democrático. Terceiro cine é o cinema que quebra essas amarras. E quais são os temas? A gente vai ver muitos desses temas nessa filmografia brasileira que eu citei anteriormente. Problema da terra, fome, juventude, política, imigração, migração, minorias, luta de classes, conflitos armados, movimentos sociais, justiça social, memória histórica. Isso aqui é comunismo puro no contexto da ditadura militar. Então, esses caras foram todos censurados. Muitos desses filmes foram para a clandestinidade por conta dessas temáticas, por conta desses embates. Então, a razão de ser do cinema, contribuir por meio do conhecimento libertador para a formação de uma consciência revolucionária. Primeira tarefa que o cinema revolucionário deveria empreender, né? A estética da fome, do Glauber Rocha, passa por essas discussões, né? Rumo ao terceiro cinema do cubano, dos argentinos, Fernando Solanas e Otávio Guettino, estão, né, completamente dentro dessa lógica. Por um cinema imperfeito do cubano Júlio Garcia Espinosa, idem, né?
Ainda nos anos 60, o grupo boliviano Camal, né, que em Aymara, quer dizer, assim são as coisas, também vai trazer muito desse debate de enfrentamento de resistência, e muito desse enfrentamento dessa resistência tem a ver com aqueles filmes, com o tipo de cinema, com o tipo de mensagem que eu mostrei anteriormente. Então, qual que é o meu ponto aqui? Esses caras param de fazer, a militância, ela para de fazer o enfrentamento na porta do cinema, apenas nas portas do cinema, e ela se põe a fazer filmes. Então, a gente está vendo aqui uma evolução dessa resistência, uma evolução desse debate, né? É um debate que tem a ver com uma história apenas parcialmente contada, né? Ela tem a ver com essa percepção em todo a metade sul do continente, de que algo precisa ser feito com essas sucessivas intervenções dos Estados Unidos na América Latina. Então, esse é um cinema de insurgência. Isso é uma coisa que eu considero importante. Ele é um cinema insurgente, né? E dentro dessa lógica, a gente pode citar um documentário que ele não é brasileiro. Ele é uma produção britânica, mas que foi realizada no Chile, né? Que é o Brazil Report on Torture, que quando o Haskell Wexler e o Saul Landau viajaram para o Chile para fazer uma cobertura da crise do governo Allende, eles descobrem, eles ouvem falar de uma história que para eles parecia algo muito sensacional, que é a história de dezenas de militantes militantes de esquerda que haviam sido trocados por um embaixador num sequestro e que estavam chegando no Chile. Haviam acabado de chegar. Eles param o que eles estavam fazendo e vão falar com esses militantes. Dentre esses militantes estava gente muito famosa, muito conhecida, né, para quem estuda as esquerdas, como a Nassim Mangabeira Unger, irmã do Mangabeira Unger, né, o Frei Tito e a Maria Auxiliadora Lara Barcelos. E é uma coisa muito impressionante, é um documentário muito impressionante que está inserido nessa lógica do terceiro cinema, de um cinema insurgente. Isso tem a ver com aquilo que eu disse antes, é um cinema que pode ser feito em qualquer lugar, não necessariamente na Argentina. Foi feito no Brasil, nesse caso, feito no Chile com a temática brasileira. Em janeiro de 1970, né, o sequestro do embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher pela Vanguarda Popular Revolucionária, né, 70 militantes foram trocados pelo embaixador, e esse documentário ele é impressionante porque há uma reconstituição de prática de tortura pelos torturados. As pessoas ainda estão machucadas. Elas estão com as marcas das torturas que elas sofreram no Brasil. E elas simulam essas práticas de tortura. É um troço muito impactante. Isso está no YouTube também, tá? O cartaz ali, né, o torture, ele começa a pingar sangue, é exatamente isso que a gente sente ao ver esse documentário, né? Sai sangue dali, né? Estão todos perturbados. A gente percebe que quando eles simulam essas torturas, eles revivem o trauma. É como se eles estivessem sendo torturados mais uma vez. Bom, alguns deles nunca se recuperaram, né? O Frei Tito cometeu suicídio, a Maria Auxiliadora Lara Barcelos, que é longamente entrevistada nesse documentário, ela comete suicídio depois também, né? E essa produção está dentro desse contexto, né? Ele é considerado o primeiro documento de denúncia mundial em imagem e som da repressão da ditadura militar no Brasil. Ele teve uma repercussão internacional muito pesada. O governo brasileiro teve que se explicar por conta do que estava acontecendo. Eu vou finalizar a conversa de hoje com um filme de 1974, do Bodansky e do Orlando Senna, que é o Iracema, uma transamazônica, que ele condensa muitas das discussões que a gente trouxe aqui, né? O que acontece pelo interior do país em nome desse desenvolvimentismo conservador, né? Aqui em especial com uma população em situação de vulnerabilidade histórica, que são os indígenas, né? E esse é um filme devastador. Eu não sei se vocês já assistiram, mas ele é dilacerante.
ele é dilacerante. A gente termina de assistir ele e se põe a chorar, porque ele demonstra muito bem como a gente tem no interior do país uma espécie de mundo paralelo marcado pela violência, marcado pela invisibilidade, né? E de fato, o que acontece com a vida dessas pessoas, né? Esse é outro filme que teve problemas também. Esses filmes sobre os quais eu acabei de falar foram rotulados como filmes comunistas, subversivos, muitos deles na clandestinidade, muitos deles com problemas sérios de censura, e são filmes que ajudam a gente entender um pouco melhor como a Guerra Fria operou no Brasil, como entender a Guerra Fria no Brasil por meio do cinema. Eu poderia aqui me alongar nos anos 1980, nos anos 90, e poderíamos tratar de coisas até mais recentes, atuais, mas eu precisaria de mais uns 3 dias para fazer isso. Eu agradeço muito a paciência de vocês, estou à disposição para a gente conversar, e fiquem à vontade para me perguntar coisas, para discordar de mim, para ressaltar pontos que eu apontei, ou para a gente voltar para algumas dessas discussões e debatê-las um pouco melhor. Agradeço mais uma vez o meu grande amigo e mestre Sidney Munhoz, é uma satisfação e uma honra sempre estar com você, Munhoz. Obrigado. Alexandre, muitíssimo obrigado por essa aula que, com certeza, ela nos situa de forma muito melhor no que foi o período da Guerra Fria no Brasil, e como o cinema teve uma presença marcante e fundamental para definir as percepções, as diferentes percepções desse processo histórico. Apesar dos nossos diálogos contínuos sobre o tema, você trouxe tanta coisa nova que eu posso, sem qualquer dúvida, dizer que, mais uma vez, aprendi aí muito com a sua exposição. Antes de abrir para os estudantes dialogarem com você, eu queria observar assim, alguns pontos que talvez a gente pudesse dialogar. Não é? Um deles é sobre essa produção do IPs, em especial aquelas do Jean Manzon. Não é? Eu situaria muito isso, não é? Até porque a geração dos estudantes que está nos assistindo, excetuando aqueles ou aquelas que tenham estudado esse tema, talvez não tenham a dimensão do contexto, que é o quê? Que esses curtas eram exibidos nas salas de cinema, antecedendo grandes produções cinematográficas. E muitas vezes, antes deles, havia um telenoticiário, né, que apresentava um resumo das notícias do período. Eu acho que tudo isso, né, teve assim, um papel enorme na conformação disso que você apontou aí, né, que era desgastar o governo João Goulart e preparar o terreno, né, para o golpe. Né? Acho que o peso
se a gente considerar que a TV tinha uma pequena penetração no país, ainda uma pequena disseminação no país, né? O peso que o cinema tinha e o impacto que essas produções tinham na mentalidade popular, sem contar, como você observou, eles também eram passados em sindicatos, igrejas, associações, né? E com facilidades produzidas, proporcionadas pelo meio empresarial, né? Até lembraria, em relação a isso também, o livro da Denise de Assis, que eu acho que foi assim, o primeiro grande trabalho a resgatar, né, essa produção. Né? Uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar, acho que além de toda esse envolvimento na produção do cinema, do cinema brasileiro, do cinema latino-americano de resistência, eu queria aqui colocar uma coisa, talvez até um pouco como um depoimento, né? Que é o papel que os cineclubes tiveram no país nos anos 70. Eu, em grande medida, me formei politicamente assistindo, principalmente, os filmes do realismo socialista italiano. Então, eles tiveram um papel assim, extremamente importante no combate, quer dizer, num momento que ainda era muito difícil combater de outra forma o regime ditatorial instalado, os cineclubes, né, com todas as dificuldades impostas pela censura que você apontou, eles procuravam criar caminhos, espaços, né, para que essas reflexões pudessem ser feitas. Né? Então, assim, eu não tenho propriamente uma questão para você, mas a partir da sua exposição, eu pensei nesses dois pontos, eu teria outros, mas eu acho que o importante é a gente abrir na sequência para que os estudantes possam dialogar com você. Né? Então, já tem gente com a mão levantada, querendo fazer questões e tal. Então, eu não sei se você quer comentar alguma coisa do que eu falei ou se... Eu quero, porque você tocou em duas coisas muito importantes que eu não mencionei. A primeira delas é como esse cinema opera, né? Você estava falando do Ipesibad, esse cinema opera pela insuflação do medo. Né? A gente tem um caso bastante conhecido de uma atriz de novela que vem repetindo isso há alguns anos, né? Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. É isso, né? O medo, ele faz coisas incríveis na política, e esse cinema, ele se baseia muito nisso, na insuflação do medo. E uma outra coisa que isso é uma coisa própria da lógica da Guerra Fria, né? O outro lado vai fazer isso contigo. Né? Veja o que o outro lado pode fazer com a sua família, veja o que o outro lado pode fazer com a sua vida, por aí vai. Mas um outro ponto importante que você mencionou é do cineclubismo. Ele é muito importante porque muitos desses filmes, eles circularam na clandestinidade. E o cineclube, você tem muita razão, os cineclubes foram os espaços, e não é por acaso que eram espaços muito importantes de formação política, porque eram os espaços, eram lugares assim, muitos desses lugares eram perigosos para ser frequentados, né? E eram os espaços onde as pessoas viam esses filmes e debatiam esses filmes, né?
Então, essa é uma coisa absolutamente essencial nos anos 1960 e 70 para entender esse sistema, esse cinema da resistência, da insurgência.